Existe uma frase que eu gosto muito que diz que nos olhos de um sábio, imaginem vocês um sábio, diz que os olhos de um sábio são profundos. E lá no fundo dos olhos de um sábio você vê como se ele estivesse tendo um diálogo oculto entre um homem e um Deus. No fundo dos olhos dele alguma coisa muito misteriosa acontece. Essa reflexão que nos vira para dentro, buscando essa própria essência divina que existe dentro de nós, buscando reconhecer quem somos nós realmente. Ele é um homem que reflete sobre o seu coração, reflete sobre a sua identidade, reflete sobre os seus valores, e a sua ação é sempre iluminada por essa reflexão. Ele é um homem que ama a reflexão, voltado a refletir sobre todos os fatos da vida, cada vez mais considerando os fatos da vida filtrados pelo seu coração. Olá, seja bem-vindo para mais esse bate-papo nosso no início da nossa Semana da Arte de Nova Acrópole. Nessa Semana da Arte eu resolvi trazer para vocês um tema que me parece bastante interessante, um lugar diferente para buscarmos a beleza, que seria na conduta moral humana. Esse é o tema da nossa conversa, a conduta moral que embeleza a vida. Nós percebemos que tem determinadas ações humanas, determinados contextos, onde a gente olha e sente aquilo como se fosse uma obra de arte, o comportamento de alguém, a dignidade de alguém, a sabedoria de alguém. Às vezes em cenas que em si mesmas não teriam nada de belo, todo o contrário, como por exemplo uma pessoa acidentada, mas que alguém está lá socorrendo, fazendo o seu melhor para poder tirá-la daquela situação delicada. Você acha aquele gesto bonito daquela pessoa, mesmo que o contexto não seja uma coisa bela de se apreciar, mas é bonita a ação de solidariedade, de fraternidade, de auxílio que se dá um ao outro. Ou seja, o mundo moral também é dotado de uma beleza fora do comum. E é um pouco dessa beleza, dessa obra de arte que é a conduta moral humana, que nós vamos conversar hoje, para que a gente reflita um pouco sobre de que ela é feita, como é um ser humano que tem beleza moral na sua conduta, como seria adquirir todas essas qualidades necessárias para isso, para construir em nós mesmos uma vida moral bela, que seja como uma obra de arte, talvez a origem de todas as obras de arte, que é a conduta humana correta, o homem centrado, aquele que tem as virtudes necessárias para que a sua vida seja considerada também uma obra de arte. Vamos lá, então? Vamos começar falando a respeito do que é alguma coisa ser considerada como uma obra de arte. Entre vários atributos, a gente poderia dizer que é aquilo que promove a harmonia e eleva a consciência. Então, em determinados momentos, a presença de certas pessoas na nossa vida promove a harmonia naquele ambiente onde elas estão e eleva a nossa consciência a simples presença dessa pessoa, simplesmente estarmos ao lado dela. Esse tipo de pessoa é uma pessoa que promove beleza, promove como se fosse realmente uma obra de arte. Poder trabalhar a favor da vida, ou seja, a arte nós poderíamos dizer que tem entre vários outros atributos, aquele de harmonizar, aquele de elevar a nossa consciência, de trabalhar a favor da vida, porque a beleza é vitalidade, a beleza demonstra a vida em seus melhores momentos. Como podemos encontrar tudo isso dentro de uma conduta humana? Um ser humano que provoque essa sensação de harmonia, de elevação da consciência e de que toda a sua ação contribui para a vida, vitaliza o mundo, porque a beleza é vitalizadora. Vamos lá, vamos ver como seria esse ser humano, imaginá-lo. Como dizia o filósofo Epíteto, as sementes de grandeza em nós necessitam de uma imagem para crescer e germinar. Ou seja, nós precisamos de uma imagem de um ser humano que possa ser assim, moralmente belo, para que nós possamos nos espelhar nisso para esculpir a nós mesmos. Como seria esse ser humano? Quais os comportamentos que nos fazem ficarmos orgulhosos de sermos humanos? Isso também é uma outra maneira de olhar. A condição humana que às vezes nos parece terrível, miserável, metida nas condições mais absurdas de crueldade, de alienação, muitas vezes também ela nos parece sublime. Quais são esses momentos onde nos orgulhamos de sermos humanos? Vamos enumerar alguns deles? Por exemplo, uma primeira coisa que eu chamaria a atenção de vocês são os atos cotidianos versus atos heróicos. Nós dizemos que as duas coisas não têm nada a ver.
Atos cotidianos são aqueles que fazemos na rotina da nossa vida para a nossa sobrevivência da melhor maneira possível, para cumprir as nossas funções. E atos heróicos são coisas grandiosas. Mas e se eu dissesse para vocês que um é uma continuidade do outro? Atos heróicos não nascem numa vida comum. Eles nascem numa vida daquilo que nós chamamos do herói cotidiano, daquele que aproveita os mínimos detalhes, as mínimas situações da vida para imprimir essa marca humana de valor. Ou seja, como se diz dentro da história da Grécia, quando se fala de Esparta, que era uma civilização tremendamente guerreira, por que eles eram guerreiros e sempre eram vitoriosos nas guerras? Porque treinavam em tempo de paz. Isso é o herói cotidiano, ele treina em tempos de paz. Ele pode passar toda a sua vida apenas exercendo as suas virtudes dentro da sua vida cotidiana. Mas às vezes, se a circunstância histórica surge, ele vai mostrar um brilho e um valor excepcional que talvez não suspeitassem que ele continha. Então nós vamos mais adiante falar um pouco sobre isso. Essa dualidade, que talvez não seja uma dualidade, seja uma continuidade de uma vida cotidiana digna e de uma vida heróica que se mostra em momentos históricos específicos. Bom, então vamos. Como será o nosso homem que tem uma vida moral tão bela, tão digna de um ser humano, tão digna de admiração? Um atributo que nós poderíamos dizer dele é que ele tem um respeito muito grande por aquilo que lhe serve, desde as pequenas coisas. É um homem que tem carinho pelos objetos, pelas coisas que lhe servem. Ele tem uma maneira de tratar as coisas com uma delicadeza, com um respeito, como se cada coisa fosse dotada de vida. Todo o trabalho que está imbuído no pequeno objeto, ele o trata com carinho, ele não desperdiça as fontes de energia da natureza, ele não desperdiça os recursos da natureza, ele trata tudo com o devido carinho, com o devido valor, conserva as suas coisas da melhor maneira possível, demonstra até pelos objetos inanimados um grande respeito e um grande carinho. Então você vai ver que é aquela pessoa que as suas coisas são conservadas de muito tempo, valoriza as pequenas coisas, faz com que elas perdurem, aproveita todas as energias que lhe são dadas da melhor maneira possível. E isso é típico de um homem que tem essa capacidade de enfrentar o mundo de forma bela. O que mais que a gente nota rastreando? Imaginem que estejamos tentando vislumbrar um pouco do que é esse homem, rondando em volta dele e conhecendo os seus atributos. Um outro atributo que a gente pode notar é um prazer em servir. É aquilo que nós chamamos de um ser humano prestativo. Ele adora servir. Ele adora quando surgem oportunidades de ser útil para alguém, ser útil num determinado processo, de interferir naquele momento que as pessoas precisam, de agregar valor. Ele então se sente honrado, digno, quando ele é capaz de servir. Ele não acha que o serviço o transforme num servo ou num serviçal ou nada de pejorativo. Ele vê o ato de servir como uma dignidade, como uma oportunidade maravilhosa. Está sempre pronto para aproveitar as brechas que a oportunidade deixa, para que ele possa colocar ali o seu serviço, para que ele possa ali somar para que alguma coisa seja resolvida, alguma situação seja suavizada, algum trabalho seja feito. Então esse homem é tremendamente prestativo, respeita as coisas, é muito prestativo, gosta de servir. O que mais podemos observar no nosso homem ideal? Podemos dizer que ele gosta de praticar e pratica constantemente atos de integridade e dignidade. É aquela pessoa que você não imagina ela se rebaixando a nada incoerente ou vulgar. Ela tem uma dignidade que lhe caracteriza, que dá uma gravidade de postura, que faz com que só o fato dela estar no ambiente tenha um certo peso. Ela tem dignidade, ela se respeita, e ela respeita todas as ocasiões das quais ela tem oportunidade de participar. Ela é íntegra, ela não se corrompe, não se divide, não se deixa tentar por nenhuma situação que atente contra a sua dignidade humana. Então, ele tem aquele peso e circunstância na sua presença, uma certa gravidade de presença. Ele impõe respeito, sem que peça absolutamente nada, mas pela dignidade e pela integridade que demonstra na sua maneira cotidiana de agir. E isso é um ser humano, já estamos começando a ver as primeiras linhas da obra de arte, né? Imagine, tente imaginar esse ser humano sendo construído na sua frente, para que a gente possa ter um modelo. Tente imaginar esses detalhes todos que vou dando, como se você estivesse com um cinzel esculpindo uma escultura. Coloque aí mais um detalhe, mais um detalhe.
Vamos ver como é essa obra pronta e como isso é uma das maiores, se não a maior obra de arte da natureza. Esse homem ele tem prazer de embelezar o seu dia a dia, sem excessos. Não é aquela pessoa que faz da sua casa um ambiente altamente luxuoso, cheio de coisas, não precisa de excessos. Mas ele gosta, sim, de ter as suas coisas arrumadas, aquela beleza cotidiana de que falava o filósofo Roger Scruton. Beleza cotidiana, nos pequenos detalhes, tudo organizado, tudo da melhor maneira possível. É aquela pessoa que de vez em quando leva uma flor para o seu ambiente de trabalho para deixar aquele ambiente melhor e embeleza não só com isso, embeleza com seu sorriso, com a sua presença, com a maneira como interage com as pessoas, com o interesse que tem pelas pessoas, ou seja, a sua presença também é um fator de embelezamento. Então ele vai criando ambientes muito belos por onde ele passa, belos de uma maneira discreta e digna. Ele vai sempre harmonizando os ambientes por onde ele passa. Tá? Sempre com uma busca de deixar os ambientes melhores do que ele encontrou. Isso é uma máxima de vida muito bonita, que faz com que ele sempre procure oportunidades de somar, de deixar os ambientes um pouquinho melhores, para que ele saia dali deixando melhor do que ele encontrou. Isso vira uma filosofia de vida que se carrega para todos os lugares, um foco que nos permite ver o tempo todo oportunidades de aperfeiçoamento por onde passamos. O que mais esse nosso ser humano pode nos dizer? Ele tem uma capacidade muito grande de ver o outro de fato. Não é aquela pessoa que passa por alguém e diz bom dia, boa tarde, boa noite, tem medo de olhar nos olhos, tem medo de se aprofundar no outro, tem medo de querer entender o mistério do outro, ou seja, é superficial. Não olha nos olhos das pessoas que estão à sua volta, não tem um interesse real em desvendar o que é o outro, o que ele tem para trocar comigo. É superficial, considera o outro de uma maneira muito superficial. Às vezes, se você pergunta a esse homem como são as pessoas que estão à volta dele há anos, por exemplo, no ambiente de trabalho, ele não sabe dizer muita coisa, porque ele trata as pessoas como se fossem ferramentas, de uma maneira muito superficial. Um homem que embeleza a sua vida, ele vai profundamente no olho do outro, com uma curiosidade respeitosa, mas com uma curiosidade de conhecer o que o outro é e também deixar a conhecer a si próprio, porque assim se cria laços profundos. Portanto, ele sabe ver de fato o outro. E não é só isso, ele sabe também ouvir de fato o outro. É aquela pessoa que, às vezes conversamos com certas pessoas que você percebe que ela não está ouvindo o que você está dizendo. Ela está esperando o intervalo que você dê para jogar o argumento dela. Você percebe que ela está te olhando e não está ouvindo nada, como se ela já soubesse tudo, como se não necessitasse de nada que você tenha a dizer. Isso é terrível, porque as pessoas ficam isoladas achando que tem tudo dentro de si e que não há nada a trocar, não há nada a aprender com o outro. Isso, no mínimo, é uma grande pretensão, e uma pretensão muito equivocada. Cada pessoa que passa por nós tem muito a nos ensinar e nós a ela. E assim vamos fazendo na vida tese, antítese, síntese. Saímos maiores de todas as nossas relações e tornamos o outro maior. Portanto, esse homem de beleza moral é um homem que sabe ouvir o outro, está interessado no que o outro tem a dizer. Por uma razão muito simples, ele não se acha dono de nenhuma verdade. Ele está em constante aperfeiçoamento, portanto ele é curioso para ver mais um ângulo diante da vida, para ver o que ele pode aprender com aquilo, o que ele pode transmitir também. Ele é um curioso, ele tem ânimo de aperfeiçoamento. Tá? Portanto, considera, vê o outro, ouve o outro existe para ele. É algo digno de ser presenciado, digno de ser ouvido, digno de ser conhecido. E isso tem a ver com aquela dignidade que ele demonstra em todos os momentos. Que é mais o nosso homem, que é a nossa escultura de beleza moral, nós imaginamos que ele poderia ter? Pensem junto comigo. Uma pessoa que eu imagino que teria uma alegria simples e natural, graças simplesmente ao fato de estar vivo, graças à vida. Ou seja, cada dia que começa ele toma como uma nova oportunidade e se enche dessa alegria natural que é própria da vida. Ele reconhece o valor da vida e está sempre grato por ter tido mais uma oportunidade, mais uma tela em branco que surge diante dele, uma oportunidade de recomeçar. Então, em qualquer situação, ele tem não uma euforia, mas uma alegria natural por estar vivo, por estar aqui, com tantas coisas belas para se conhecer, para se aprender, para se trocar.
Ele tem esse estado de ânimo leve, elevado, sempre com uma suave alegria, pelo fato da vida em si, que a vida já é um grande argumento para estarmos com um estado emocional elevado. A vida é muito, tem muito a nos dar. E ele percebe isso, sabe disso. E está pleno na vida, grato por ela e aproveitando as oportunidades que ela lhe traz. Então é aquela pessoa que tem uma leveza de astral, como começamos a dizer de vez em quando, né? Que cria um ambiente que fica leve, porque a sua presença traz essa suave alegria por onde ele passa. Que mais? Ele se alegra por saber das vitórias alheias, que não é uma coisa tão comum como nós podemos imaginar. Vivemos uma sociedade muito competitiva, onde o sucesso do outro, às vezes, pode parecer que nos afeta, né? Porque de alguma maneira mostra o nosso fracasso, ou nós pensamos, poderia ter sido eu que consegui isso. Uma sociedade competitiva, onde não sabemos ganhar juntos, só sabemos ganhar sobre os outros. É necessário que alguns sejam derrotados para que a minha vitória tenha sabor. Esse homem não, ele sabe legitimamente se alegrar pela vitória do outro, como se fosse dele mesmo. Então, quando ele cumprimenta alguém por um ganho, por uma vitória, você sente que ali a natureza é legítima, não há nenhum tipo de hipocrisia. Ele realmente gosta e brinda e se alegra com a vitória do outro. Considera que, de uma certa maneira, que a vitória de qualquer ser humano é a vitória da humanidade. Tem esse laço, esse vínculo, esse espírito de comunidade, de união. Portanto, ele brinda com uma legítima alegria a vitória de qualquer pessoa de quem ele tenha conhecimento. Se alegra porque alguém ultrapassou as suas fronteiras, porque alguém foi além. E isso é uma coisa muito rara e muito bonita de se ver. Só isso já teria um requinte de obra de arte. É bonito de se ver alguém que tem esse espírito tão limpo, tão puro, tão leve, capaz de fazer isso com muita naturalidade. O que mais compõe a beleza do nosso homem, que é uma obra de arte? Uma capacidade de estabelecer laços afetivos. Ou seja, onde ele está, ele não limita os seus laços afetivos. É aquela meia dúzia de pessoas que me cercam e quando eu saio porta fora são pessoas que eu estou fechada para laços afetivos. Já tenho os meus laços afetivos dentro de casa, não quero mais nenhum. Esse homem, longe disso, ele anda com o coração aberto. Ele está disposto a estabelecer tantos laços afetivos quanto seja possível, como se ele fosse enredando toda a vida, conectando com tudo e com todos. E quanto mais nós vamos enredando a vida, vamos nos aproximando daquele grande mistério que é a união, é a unidade, que é o ponto final de toda evolução. Então ele está sempre disposto a criar vínculos, criar um laço. No primeiro momento que você esteja com ele, rapidamente, por alguns minutos, você já vai sentir uma boa vontade, uma gentileza tal que te anima a criar laços. Esse homem está sempre com o coração na mão, pronto a distribuí-lo, a deixá-lo por onde ele passa. Portanto, é uma pessoa que quando você fala dele para alguém, você vai perceber que várias pessoas, sem conhecê-lo muito profundamente, demonstram carinho. Demonstram carinho pelo que ele é, pela maneira como as trata, pela maneira como convive, pelo rastro que deixa nos ambientes onde passa. Então ele tem uma disposição constante, não limitada, ele não regateia com seu coração. Ele está sempre aberto para criar laços afetivos por onde passa. Não tem egoísmo afetivo. Ele está sempre aberto e lançando pontes para todos aqueles que queiram criar relações humanas com ele. Isso também é belíssimo de se ver. Uma pessoa que deixa o seu coração por onde passa. Existe uma frase que sempre cito de um filósofo do século passado, Sirihan, que ele dizia que nós devemos perder o nosso coração, depois ir em busca dele, que assim descobriremos que o nosso coração é o coração de todas as coisas. Imagine você por onde passarmos, deixarmos um laço afetivo criado. Aos poucos o nosso coração acaba sendo o coração de todas as coisas que pertencem à nossa vida. E aberto para aquilo que ainda virá, sempre aberto para aquilo que virá. Você é um homem com uma capacidade de amor muito grande. O que mais existe no nosso homem? Uma empatia natural e uma capacidade também natural de compreensão e de perdão. Essa questão da empatia é uma coisa que nós, às vezes, temos que fazer um esforço muito grande para praticá-la. Ela não é simples, porque existem barreiras psicológicas que nós criamos. Quando nós achamos, por exemplo, que somos donos de alguma verdade,
que temos razão em alguma coisa, que vemos o mundo melhor do que o outro, não conseguimos nos colocar no lugar do outro. E, além do mais, é importante que a gente entenda que a empatia não é simplesmente se colocar no lugar do outro. Você tem que se despir das suas opiniões, da sua maneira de ver o mundo, para entender o marco psicológico do outro, para entrar nesse marco psicológico. Entendendo o mundo a partir da experiência dele, a partir da vivência dele, a partir das conjunturas que pesam sobre ele. Então você tem que vestir a vida dele, vestir a história dele, entrar naquele marco psicológico onde ele está, para entender o mundo da maneira como ele entende. Isso para poder estar com ele, para poder ajudá-lo e também para conhecer mais um ponto de vista através do qual podemos ver a vida, podemos ver o mundo. Ou seja, uma empatia natural é uma pessoa que sabe que ela não tem tudo, que o seu ponto de vista não é verdade absoluta e tem essa curiosidade vital de conhecer o marco psicológico do outro. Com muita facilidade se coloca no lugar do outro. E ao se colocar no lugar do outro tem essa capacidade muito aumentada de compreensão das razões, de ponderar as razões que levaram esse ser humano a um determinado ponto. Isso não significa que ele não vai ser justo, não vai encaminhar cada situação para aquilo que lhe corresponde, segundo um princípio de justiça. Mas ele tem uma capacidade de compreensão muito profunda. Se cabe a ele julgar, ele tem um julgamento muito bem fundamentado, porque ele tem essa capacidade de compreensão, de entender as bases com que a decisão do outro foi tomada e, além de tudo, uma capacidade de perdão, de não deixar que os erros alheios o afetem absolutamente nada. Não estar preso a laços que possam se tornar correntes, que possam impedi-lo de caminhar. Então ele é muito leve também nisso, não guarda rancores, tem uma grande capacidade de perdão. Já dá para vocês perceberem como é que está ficando o nosso diamante? Mais e mais detalhes que nós vamos vendo. Que homem especial que seria esse? Que é esse? Eu acredito firmemente que essa possibilidade existe, que pode estar no mundo e que nós podemos correr atrás dela. Que mais? Sobriedade diante das dificuldades. Esse homem ele tem um estado de alma, nós podemos dizer que ele é um homem feliz, porque ele está sempre coerente com os seus princípios. Portanto, sempre se sente quites com céus e terras, está sempre em paz, está sempre sereno, está sempre digno do sono dos justos, ou seja, ele está num estado de tranquilidade e de saber que ele está coincidindo com ele mesmo, não está se traindo, não está se contradizendo, e esse estado de paz, de serenidade, de conformidade com a vida, dá a ele a felicidade, e a felicidade propriamente humana. Então vocês imaginem como se fosse um palco de um teatro, numa peça que tem um único cenário, tá? Um cortinado ao final, ao fundo. Tá? Esse cenário é como se fosse esse estado de serenidade e felicidade onde ele está. Por cima desse palco passam atores, passam objetos, passam muitas coisas, passam adversidades, passam coisas feias, coisas belas, coisas agressivas, coisas carinhosas, muita coisa passa por esse palco da vida. Mas tudo passa por esse palco que é envolvido pelo seu estado de serenidade e felicidade. Ele não sai daí. Ou seja, o ambiente onde esses fatos da vida transcorrem é um ambiente de serenidade, de consciência elevada, de autocontrole, de sobriedade, de estar quites consigo mesmo, quites com céus e terra. É uma pessoa que nunca deixa que esse seu estado de felicidade seja roubado por nada que passe por esse palco. Ele sabe se conservar nas situações mais difíceis. Você olha, ele pode estar ali concentrado, procurando uma solução, mas você sente que aquela serenidade de fundo não foi abandonada. Está com ele em todos os lugares. Nada nem ninguém faz com que ele abandone essa serenidade do fundo do palco. Está sempre com ele. Capacidade de aceitação das coisas como se apresentam, mas sem perder o protagonismo para melhorá-las. Ou seja, eu vejo o que a vida está me dando e aceito esse estado de coisas atual, não para me conformar, mas para modificá-lo. Mas para modificá-lo eu tenho que tomá-lo como ponto de partida, vê-lo, entendê-lo, aceitá-lo como ele é. E a partir dessa aceitação eu começo a construir as transformações que são necessárias. Quando não aceitamos as coisas como são, não temos uma base para operar nenhuma transformação. Estamos baseados numa fantasia, em algo que não é real, é aquilo que gostaríamos que fosse, não aquilo que é.
Portanto, ele tem essa lucidez de aceitar as coisas como elas se apresentam. Entendi. É essa a circunstância, são esses os detalhes, são esses os elementos que estão envolvidos. Entendi, aceito. E a partir daqui eu vou começar a construir uma saída digna, uma alternativa melhor do que aquelas que se apresentam agora. Mas ele tem essa capacidade de aceitação como ponto de partida, que é muito bonita e muito necessária, que é ligada à virtude da lucidez. Esse homem é um homem lúcido, e isso também é mais um dos detalhes da clivagem do nosso diamante, né? Mais um ângulo que o torna belo. Ele é como uma estátua esculpida por um ótimo artista. Todos esses detalhes você vai imaginando, é uma estátua esculpida por alguma inteligência da natureza, que imaginou a natureza humana como uma obra muito bela. E quanto mais dificuldades ocorrem na vida dele, mais belo ele vai se tornando. Como se essas coisas somassem para que ele fosse corrigindo as arestas pontiagudas que ainda tem, se transformando em um ser cada vez mais sóbrio, cada vez mais com autocontrole, cada vez mais sabendo enfrentar as adversidades da vida sem deixar de ser aquilo que ele é, ou seja, as dificuldades vão aperfeiçoando ele e não o abatendo. Existe uma história indiana que eu gosto muito, que diz que havia um templo que o chão era todo construído, piso de mármore. E no centro daquele templo havia uma estátua magnífica, esculpida em mármore. E as pessoas iam ali todos os dias e pisavam naquele solo e faziam homenagens à estátua, lhe davam coroas de flores, enfim. E depois iam embora. E aí um dia, um daqueles quadrados do piso, uma daquelas pedaços do piso de mármore, começou a conversar com a estátua. E disse o seguinte: eu acho muito injusto isso que acontece. Ué, por que você acha isso injusto, piso? Disse a estátua. E o piso responde: nós viemos da mesma pedreira, somos feitos do mesmo mármore. Porque para você eles fazem tantos cultos, te entregam tantas flores, e para mim eles simplesmente me pisoteiam. Isso é injusto, isso não poderia ser assim. E aí a estátua responde para ele e diz: você lembra quando o nosso mestre nos tirou da pedreira, que ele começou a trabalhar você, que começou a trabalhar com cinzel em você e você se queixava constantemente das dores, pedia que parasse, não suportava mais? Ele aceitou os seus pedidos e simplesmente aplainou você e transformou numa peça do piso. Quando ele começou a me trabalhar com o cinzel, eu também sentia as mesmas dores, também era difícil para mim, mas eu via nos olhos dele brilhando o sonho que ele tinha para mim e aceitava as dificuldades e fui deixando que ele me construísse daquela maneira bela como ele sonhava. Por isso eu sou o que sou e você é o que é, porque eu aceitei todas as dificuldades necessárias para me tornar a obra-prima que o meu mestre sonhou em mim. Ou seja, todas as dificuldades foram assimiladas de tal maneira que eu sabia que estava construindo em mim a estátua perfeita com a qual o meu mestre sonhou. Eu acho muito bela essa história, muito interessante, porque mostra um aspecto desse homem que estamos trabalhando. A sabedoria de saber que as dificuldades não são casuais. Elas vêm para bater naquelas arestas pontiagudas que temos que corrigir. Então, uma aceitação sóbria, ao mesmo tempo que tem toda a ação necessária para sair dessa situação. É claro, ele não se acomoda em nada, mas ele sabe que essas situações não são casuais, que estão esculpindo nele aquilo que o seu mestre, seja ele quem for, o grande mestre do universo, sonha como a escultura pronta do ser humano, a escultura perfeita do ser humano. E vai se submetendo a esse processo, conscientemente, com toda a serenidade. Ele deixa um rastro de elevação de consciência por onde passa. Então, aquele tipo de pessoa que às vezes, se você está crítico, se você está com a consciência baixa, se está conflituado, passa por essa pessoa na rua, conversa com ela 5, 10 minutos, ele faz a tua consciência como se ela subisse, como se ela espiralasse, subisse o máximo que ela pode alcançar. Do fato de estar com ele, você percebe um monte de boas razões para estar bem, vê um ângulo totalmente diferente da realidade, ele te leva ao máximo que a tua consciência pode chegar. Alguns minutos com ele já muda a sua disposição de humor. Ele é uma pessoa que por onde passa vai deixando a marca registrada daquilo que ele é. Portanto, você quando entra no ambiente pode inclusive perceber, fulano deve ter passado por aqui. A maneira como o ambiente está
tá? Com a maneira como percebemos o estado de espírito das pessoas, esse ambiente deve ter tido alguma pessoa como ele ou ele mesmo passando por aqui. Tá? Portanto, ele deixa um rastro muito facilmente identificável. Tá? Vai elevando a consciência das pessoas por onde ele passa. Um pouco mais da nossa obra de arte, né? Caminhando. Pode-se viver uma vida assim, uma vida inteira assim, fazendo essas pequenas coisas em casa, na rua, no trabalho, elevando as pessoas, dando o seu melhor para as pessoas, aprendendo com elas, ensinando. Você pode passar toda uma vida assim. Mas pode acontecer também de haver uma circunstância, sei lá, estourou uma guerra, alguma coisa desse tipo, dessas coisas imprevisíveis da história. E nessas circunstâncias, esse nosso homem de moral tão perfeita, às vezes deixa de ser um herói cotidiano e pode se tornar um grande herói. Porque aí vem à tona, essas suas virtudes são extrapoladas à máxima potência. Ele pode mostrar aí um valor que antes ninguém nem suspeitava que ele tivesse. Dentro da sua vida tão regrada, ordenada, justa, bela, ele de repente mostra algo extraordinário, uma capacidade extraordinária de responder às circunstâncias. E aí de um herói cotidiano ele tem o potencial de se tornar um herói completo, né? Se as circunstâncias assim o pedem. Ele tem essa semente de heroísmo dentro dele. Porque a maneira como ele enfrenta as pequenas dificuldades da vida tem o seu quê de heróico. Ou seja, ele tem as sementes do heroísmo dentro dele. Então, nós vamos ver alguns casos históricos que eu trouxe para vocês, apenas 2, só para a gente ter uma noção de como isso não é uma fábula. Estamos falando de uma situação real. 2 homens ligados à Segunda Guerra Mundial, 2 figuras bastante interessantes. Um deles, inclusive, se tornou santo, que foi o frei Maximiliano Maria Kolbe. Essa é uma história muito bonita, era um frei franciscano. Ele foi morto em 1941 no campo de concentração de Auschwitz. Mas como Kolbe morreu? Ele era uma figura muito carismática, era um pregador muito forte, que foi preso pelos nazistas e mandado para um campo de concentração. Estou aqui prescindindo de vários detalhes, né? Ele era um homem que tinha muita liderança, uma piedade muito grande, e ele é preso e mandado para um campo de concentração. E ali, com todas as dificuldades terríveis que se vivia em Auschwitz, ele tenta manter o estado de humor elevado, tenta consolar as pessoas, tenta minimizar a dor das pessoas à sua volta. Até que num determinado momento aconteceu no campo de Auschwitz a fuga de 3 prisioneiros. E os nazistas, quando havia fuga de prisioneiros, eles pegavam dos prisioneiros que estavam no campo de concentração, escolhiam arbitrariamente 10 e colocavam num determinado espaço para que eles morressem de fome e de sede à míngua, como forma de dar o exemplo para que outros não tentassem fugir. E esses nazistas colocaram os prisioneiros então todos no pátio e foram escolher os 10 que seriam sacrificados. De repente escolhe um homem que era um sargento polonês e esse sargento polonês cai em prantos, imaginando que ele jamais veria sua esposa, jamais veria os seus filhos, tinha uma família, jamais voltaria a vê-lo. E Kolbe vê essa situação desse sargento tão consternado por jamais voltar a ver a sua família. Ele avança, então sai das fileiras, que é um ato muito ousado, ninguém sabe nem dizer por que ele não recebeu uma bala logo aí, e vai até o nazista que estava comandando aquela operação e pede que a sua vida seja trocada pela vida daquele homem, que tinha uma família, que tinha filhos, que ele possa morrer no lugar dele. Era um homem que ele nem sequer conhecia. Que ele pede que a vida dele seja trocada por a desse homem. E os nazistas aceitam. E esse homem, esse sargento, é poupado, ele sobrevive à guerra, vive até uma idade bastante avançada, inclusive, e Maximiliano Kolbe morre nessa cela onde eles foram colocados, os 10 prisioneiros, mas diz que todo o tempo ele esteve aí cantando, orando, elevando o ânimo dos homens, e ele, que era um homem muito frágil de saúde, sofria de tuberculose, tinha pneumonias constantes, tinha uma saúde debilitada, foi um dos últimos a morrer. 2 semanas depois ele ainda estava vivo e tentando ainda elevar o ânimo dos 2 homens que ainda estavam vivos com ele. Ou seja, ele não queria abandonar, não queria morrer sem antes consolar até o último homem que estava com ele. E acabou sendo morto e o seu corpo foi queimado.
Enfim, Maximiliano Kolbe era um frei que fazia nas suas cerimônias religiosas, tinha o seu trabalho muito específico, ele tinha um trabalho de difusão da devoção à Nossa Senhora, era um personagem que cumpria com as suas funções. Todo mundo o admirava, mas era um homem simples, um homem, digamos assim, um herói cotidiano. Mas numa circunstância como essa, ele mostrou o seu brilhantismo. Ele mostrou a capacidade enorme que tinha de compaixão, de entrega, de dar a sua vida para que alguém pudesse usufruir da vida. Maximiliano Kolbe foi santificado pelo Papa João Paulo II, também um polonês, né? Bastante interessante. Kolbe era um polonês. Enfim, e inclusive o homem cuja vida ele poupou ainda estava vivo na época da sua canonização. Esteve presente a sua canonização. Morreu já com uma idade bastante avançada. É um exemplo que eu acho muito belo, por isso eu queria trazer para vocês como é bonito um ser humano ser capaz de um rompante de grandeza como esse. Como é bonito, qual é a força moral de alguém para sustentar uma decisão dessa. A beleza de caráter de um homem que sustenta uma decisão como essa. O outro caso, que é um caso da guerra também, já é um caso meio diferenciado, que é o caso de Oskar Schindler, aquele da lista de Schindler, filme que nós assistimos de Spielberg, que nos comoveu tanto. Ele é um herói histórico que existiu. Antes desse fato dele salvar a vida de vários judeus, ele era um homem absolutamente comum, com um comportamento até meio duvidoso, digamos assim. Ambicioso, oportunista, queria ter oportunidades de crescer na vida, nada de excepcional. Mas era um homem que trazia dentro de si uma beleza muito grande que num determinado momento veio à tona, quando ele viu a maneira como os nazistas, e ele era afiliado ao Partido Nazista, inclusive, quando ele vê a maneira como os nazistas tratavam os judeus, o massacre que eles praticavam, ele sentiu essa dor profundamente, resolveu ter uma atitude muito corajosa. Ele era um pequeno industrial alemão e ele tinha uma indústria que fabricava peças esmaltadas para a cozinha, panelas, peças esmaltadas para a cozinha. E os seus funcionários, os seus 1000 funcionários, ele fez de tudo para preservá-los de serem levados para campos de concentração. Então ele começou a subornar todos os oficiais que queriam levar seus funcionários para o campo de concentração. Gastou a sua fortuna inteira em subornos, em elementos para poder tentar negociar com os oficiais nazistas para que os seus homens não fossem levados. Pediu que trocassem o lugar da sua fábrica para um lugar mais distante e lá levou os seus homens. Ele conseguiu salvar ao todo 1.200 judeus. Usando de tudo que ele podia, ele arruinou completamente todo o dinheiro que ele tinha, a sua fábrica, tudo que ele possuía. Terminou a guerra absolutamente destituído de até um centavo, conseguindo coisas no mercado negro para poder subornar os oficiais nazistas, conseguindo negociar de todo tipo. Chegou a ser detido 3 vezes para depoimentos, porque os nazistas começaram a desconfiar dele, ou seja, corria um sério risco de vida, mas se manteve até o final. E conseguiu salvar 1.200 judeus. É um daqueles que em Israel é considerado um dos honrados sobre a terra, né? Daqueles que, durante uma época tão dura, trabalharam para a preservação dos judeus que eram tão duramente perseguidos. Percebam que aí é um caso até mais curioso, porque Oskar Schindler era um homem comum, até com alguns defeitos, um comportamento que não era nada exemplar. Mas diante de uma circunstância, de uma grande injustiça, ele soube trazer à tona essa beleza que havia dentro dele. Capacidade de extremo sacrifício e risco constante de vida para salvar esses 1.200 prisioneiros judeus. Então, a outra história que eu mostro para vocês para que a gente perceba como há esse trânsito entre o herói cotidiano e o herói histórico. O herói excepcional, aquele que se expõe a grandes riscos por um ato de grandeza. Como há esse trânsito que é uma continuidade, quando surge a oportunidade histórica para tanto, quando é necessário. Um homem íntegro, um homem cujo comportamento moral é belo, ele não se exibe, ele não quer ser reconhecido. Mas se existe uma oportunidade de fazer algo maior, existe uma grande probabilidade de que você tenha aí uma pessoa que dará um passo à frente. Uma pessoa que estará na linha de frente para continuar beneficiando e ajudando a humanidade.
Continuando com o nosso retrato desse homem perfeito, vamos falar um pouco também sobre os pensamentos e os sentimentos dele, que geram essas ações tão harmoniosas, tão belas, como eles pensam, como eles sentem, que tipos de sentimentos tem um homem desse. Pensamentos e sentimentos que geram uma estrutura moral muito sólida, muito bela. Por exemplo, sentimentos éticos, estéticos e místicos. O que vem a ser isso? Um grande amor pela ética, pela justiça, pelas coisas que são feitas segundo a lei da natureza, segundo um código de bondade, de princípios do homem, ou seja, um sentimento de amor profundo pela ética, pela justiça, por tudo aquilo que é correto. Estéticos, sentimentos estéticos, ele tem uma capacidade de se deslumbrar diante das coisas que são harmoniosas, das coisas que são nobres, das coisas que são belas, diante dos atos belos de um ser humano, de admirar aqueles que foram grandes na história e tentar de alguma maneira se espelhar neles. Ele sabe reconhecer a beleza humana, a beleza na vida humana de uma maneira muito clara. E é um promotor de harmonia, portanto tem sentimentos estéticos muito fortes. A beleza está diretamente ligada à harmonia. E sentimentos místicos, que é uma capacidade de sacralização excepcional. Mircea Eliade, que foi um filósofo do século passado, ele dizia uma frase que sempre uso, eu acho muito bonita, de que o sagrado é a função de dar sentido. Um homem com essa beleza moral, ele é capaz de fazer com que situações simples da vida se tornem como que uma cerimônia. Imagina que você, num determinado momento, caminhe no final de tarde ao lado de uma pessoa que você ama e admira muito. Caminhem os dois em silêncio, percebendo aquele cair daquela tarde. Esse momento pode ser transformado num momento sagrado, um momento especial onde eu estava ao lado de alguém que eu amava e nós percebíamos uma das grandes belezas da natureza, um final de tarde, um pôr do sol, e aquele momento parece que não pode ser jamais devorado pelo tempo. É um momento especial, um momento que se sacralizou. Um momento simples onde você pega na mão de alguém que está passando por uma dificuldade e aperta essa mão. Esse é um momento cerimonial. Ele é capaz de resgatar coisas da banalidade para a sacralidade. Ele é capaz de colocar esse halo especial de sagrado em cenas simples e puras da vida. Ele é capaz de sacralizar a vida, ou seja, tem sentimentos místicos muito fortes. Ou seja, uma estrutura muito delicada, muito complexa e muito requintada, capaz de estar vendo os detalhes da vida e procurando oportunidades de fazer da vida uma sucessão de atos belos e sagrados. Ele tem sentimentos de compaixão e de solidariedade, é claro. Está sempre procurando, de alguma maneira, antecipar-se à dor do outro, paliá-la, evitá-la, consolá-la de alguma maneira. Existe uma frase de uma filósofa do século XIX, Helena Blavatsky, que ela dizia o seguinte: não deixe que seque uma lágrima que corre do rosto do último dos mortais sem antes teres atuado sobre a dor que a provocou. Ou seja, comprometa-se com a dor humana. A dor humana eu não a ignoro, ela é da minha conta. Uma pessoa que eu passo e vejo o rosto dele contraído de dor, de sofrimento, não é uma coisa que não me interessa. Me interessa, sim, é humano. Isso diz respeito a minha família. Ou seja, um sentimento de compaixão e de solidariedade muito grande de se colocar a dispor, em disposição daqueles que sofrem e fazer o seu melhor para poder amenizar esse sofrimento. Isso também é uma disposição, um sentimento muito profundo nesse homem moralmente belo que nós estamos construindo. O que mais que a gente poderia pensar para ele? Sentimentos de gratidão, que são dos mais belos sentimentos que a gente pode ter. Uma gratidão ampla e profunda, gratidão pela vida, gratidão por estar aqui, gratidão por todos aqueles que passaram pela sua vida, que por bem ou por mal ensinaram muita coisa. Gratidão por todos os elementos da vida que estão à sua volta, vendo beleza em todos os detalhes e harmonia. Ele tem um estado de gratidão constante por tudo aquilo que ele é, por tudo aquilo que ele recebe, por cada dia que surge na sua vida. E gratidão é um dos sentimentos mais belos e mais nobres que nós possuímos. Portanto, ele sabe exercer a gratidão, sabe perceber todos os dons com os quais foi brindado, sabe reconhecer e sabe agradecer. Sentimentos de amor verdadeiro, que isso é uma outra coisa complexa, né? Nós teríamos que fazer aqui uma longa digressão sobre o que é o amor verdadeiro, mas basicamente eu uso um pouco da mentalidade platônica,
de que existem sentimentos que são muito horizontais, são um toma lá da cá. É como se você imaginasse dois namorados, a namorada dá um beijinho no namorado e o namorado não dá um beijinho de volta, ela já se sente perdendo. Eu dei um beijinho e não recebi nada. Uma troca onde existe uma constante cobrança de um lado e do outro. Muitas relações, entre aspas, amorosas, são assim, horizontais. As relações mais legítimas que tem de amor são aquelas que são verticais. Eu amo porque eu reconheço a necessidade do outro do meu amor. Eu amo porque eu devo, porque eu sou um ser humano. E não espero absolutamente nada em troca. Eu me satisfaço pelo próprio ato de amar. Qual é a minha satisfação? Exatamente estar amando, não preciso de outra coisa. Eu me realizo no ato de amar, não preciso de nenhuma contrapartida. É um pouco parecido com aquele sentimento, quando é legítimo, sentimento dos pais pelos filhos. Não querem nada em troca, querem simplesmente que esse ser seja feliz, que siga a sua vida. Os sentimentos de amor desse homem são assim. Ele se realiza ao amar, portanto distribui o seu amor generosamente e não espera nenhum tipo de reconhecimento ou de contrapartida. Ele se realiza no próprio ato de amar. Esse é o amor profundo e verdadeiro que uma pessoa assim exerce. E se sente sempre bem. Não se considera em nenhum momento que alguém foi ingrato ou que alguém não correspondeu. Ele não espera nada em troca. Ele espera simplesmente ter a oportunidade de que seu amor possa estar sempre jorrando, sempre sendo entregue por todos os lugares por onde ele passa. Isso para ele já é um privilégio em si, já é um ganho. Sentimentos de bondade, uma vontade profunda de interferir no destino das coisas de tal maneira a levá-las mais perto daquele ponto onde elas têm que estar, mais perto do seu ideal. Empurrar as coisas, as pessoas, os seres vivos, tudo 1 milímetro a mais na direção dos seus ideais, da sua realização, da sua plenitude. Ele quer que a sua interferência no mundo seja uma interferência guiada pela ideia do bem, que ele seja um benfeitor, que ele traga o bem para o mundo, que a sua interferência na vida seja sempre no sentido de beneficiar. Isso é para ele mais uma realização. Procura oportunidades e procura checar bem como estão sendo as suas relações, para perceber se ele está em todos os espaços, em todos os lugares, aproveitando a oportunidade de beneficiar, ou seja, um servidor da ideia do bem. Ele tem pensamentos, agora já partindo para os pensamentos, pensamentos de admiração por aqueles que realizam atos dignos. Ou seja, ele sabe admirar um homem que tem dignidade, ele sabe apreciar as virtudes de um ser humano. E cada vez que vê um ser humano desse tipo, ele se sente tremendamente gratificado por essa oportunidade de presenciar um ato desse tipo. Aí ele toma todos esses atos como referenciais, está sempre buscando mais e mais referenciais para crescer. Portanto, ele sabe reconhecer e sabe admirar a grandeza moral de um outro ser humano. E faz da melhor maneira possível, sempre que tem oportunidade. E se alegra por ter encontrado alguém assim, por ter tido oportunidade na sua vida de conhecer alguém moralmente belo. A ausência de pensamentos de ódio ou rancor. Ele é muito leve e ele caminha muito leve para ter cargas pesadas. Ele não carrega consigo cargas que não sirvam para ele exercer aquilo que ele se determinou a realizar na vida, que é amar e beneficiar. Nem o ódio nem o rancor servem para nenhuma das duas coisas, portanto ele não carregaria uma carga dessas, não traria isso consigo. Então tem uma leveza muito grande, todos esses fardos ele é capaz de deixar para trás, porque ele cumpre rigorosamente o seu dever de amar e beneficiar, e isso seria incompatível. Tá? Então é uma pessoa que você sente que está sempre limpa, ela está muito transparente, muito tranquila, não tem todas essas aflições e esses terrores que tem uma pessoa que somos nós, a maioria de nós, com dificuldade de perdoar, com dificuldade de esquecer. Ele tem pensamentos de busca daquilo que permanece em meio àquilo que é passageiro. Ele está sempre buscando o duradouro, o valor maior da vida. E não dando muita importância a pequenos detalhes que às vezes saem errados, pequenas coisas. Ele sempre busca aquilo que é maior, um sentido maior para os acontecimentos, aquilo que é maior dentro de mim, ou seja, a minha consciência elevada à sua máxima potência. Ele procura aquilo que é definitivo, aquilo que realmente faz diferença e deixa para trás banalidades. Ele não é um homem dado a banalidades, a futilidades. Ele sempre está buscando aquilo que é dotado de valor.
aquilo que é duradouro, aquilo que faz diferença na vida humana, aquilo que soma. Ele tem pensamentos de real interesse em conhecer o mistério que habita em cada pessoa, em cada vida, em cada objeto. Ou seja, ele tem interesse de conhecer esse mistério que é a vida, conhecer todos os detalhes do plano da natureza, o que ela pretendia com tudo isso, e se maravilha diante da vida. É aquele homem que mesmo depois de adulto, talvez até idoso, ainda se comporta como uma criança olhando o desenho da asa da borboleta, porque ele acha um milagre da natureza algo como aquilo. E ele nunca deixa de se deslumbrar diante dos milagres da natureza. Está sempre atento, desperto, como se fossem os olhos de uma criança, em qualquer idade, curioso para entender os mistérios da vida. Ele tem pensamentos de legítima preocupação pela humanidade e pelo mundo. Ou seja, não existe para ele alguém que esteja longe demais para que não caiba na sua preocupação. Existe alguém que sofre do outro lado do mundo. Isso está dentro das preocupações dele. Ele procura, de alguma maneira, ter uma atitude positiva em direção a essas pessoas. Se puder beneficiá-las fisicamente, ele o fará. Se não, vai pelo menos fazer uma profunda torcida por essas pessoas. Um profundo carinho ele vai enviar para essas pessoas e vai sofrer com elas e vai se alegrar com elas. Ou seja, ele considera que o problema da humanidade é problema seu. A humanidade é a sua família. Portanto, ele sofre e vibra com os ganhos, com as perdas da humanidade. Pensamentos de busca de formas de promover a unidade. Isso também é muito comum nesse tipo de homem. Ele entende que a lógica da vida é assim, esse é o sentido da vida. Viemos da unidade inconscientemente e agora temos que voltar para ela conscientemente. Nossa ação tem que ser de promover tudo aquilo que conjuga, tudo aquilo que agrega, tudo aquilo que une, tudo aquilo que vai fazendo com que as coisas se encaixem no seu devido lugar, como um grande quebra-cabeça. Temos que recuperar a unidade perdida, mas agora conscientemente e por um ato de vontade. Portanto, ele, que é um distribuidor de harmonia, vai procurando sempre trabalhar a favor da união, da unificação, da harmonização, do encontro entre os homens, da capacidade de criação de laços entre os homens. Ele é sempre um promotor da unidade. Ele sabe que a unidade, a união, é o atributo fundamental de Deus e procura se aproximar desse ponto, sempre, em todas as suas ações. Ele tem uma disposição permanente para o aprendizado, sobretudo aprender a viver. Ele não se sente doutor nesse assunto nem em nenhum outro. Ele está sempre querendo aprender. Platão costumava dizer que o maior impedimento para o aprendizado é você achar que já sabe. Esse é um homem que tem a humildade de saber que ele não sabe muita coisa. Então ele está sempre com ânimo de aprendizado. Sobretudo aprender lições sobre a vida daqueles que viveram bem e que deixaram para nós alguma herança de ensinamento. Ele tem essa curiosidade vital de aprender sobre a vida e está sempre recebendo de bom grado esses ensinamentos que foram deixados por homens que souberam viver. Considera isso o seu maior tesouro. Ou seja, tem ânimo de aprendiz a vida inteira, tem a idade que tiver, ele tem ânimo de aprendiz. Então está sempre vivo, está sempre ativo, está sempre jovem diante da vida com ânimo de aperfeiçoamento. Ele tem o hábito da reflexão. Existe uma frase que eu gosto muito que diz que nos olhos de um sábio, imaginem vocês um sábio, diz que os olhos de um sábio são profundos. E lá no fundo dos olhos de um sábio você vê como se ele estivesse tendo um diálogo oculto entre um homem e um Deus. No fundo dos olhos dele alguma coisa muito misteriosa acontece. Essa reflexão que nos vira para dentro, buscando essa própria essência divina que existe dentro de nós, buscando reconhecer quem somos nós realmente. Ele é um homem que reflete sobre o seu coração, reflete sobre a sua identidade, reflete sobre os seus valores, e a sua ação é sempre iluminada por essa reflexão. Ele é um homem que ama a reflexão, voltado a refletir sobre todos os fatos da vida, cada vez mais considerando os fatos da vida filtrados pelo seu coração. Existe uma frase de um escritor contemporâneo, que é Steven Pressfield, que eu acho muito bonita, muito interessante, que ele diz que o grande ofício do homem é empurrar a humanidade adiante, 1 milímetro que seja, no seu longo caminho de volta a Deus. Esse homem está sempre procurando isso, empurrar a humanidade
para a frente, 1 milímetro que seja, no seu longo caminho de volta a Deus, procurando todas as oportunidades de fazê-lo. E para isso ele toma a dianteira, mergulhando dentro de si próprio através da reflexão, buscando aí as ferramentas mais profundas, a sua identidade mais profunda, os seus valores, para poder atuar com essas ferramentas no mundo. Imagine, vocês conseguiram construir essa obra de arte na imaginação de vocês? Pessoas desse tipo exalam paz, calidez, profundidade, amparo. Pessoas desse tipo são uma obra de arte. E talvez o que nós podemos considerar é que todas as outras obras de arte nascem a partir dessa. Essa é a beleza maior, é a beleza duradoura, é a beleza que o tempo jamais vai ser capaz de corroer. É a beleza da construção de um ser humano moralmente harmonioso, requintado. Um ser humano como uma obra de arte. E isso é uma meta. Muitas vezes as pessoas me perguntam qual é a minha meta de vida, qual é o meu propósito, qual é o meu ideal. Para toda a humanidade existe um ideal, que é um homem sábio, um homem com valores, virtudes e sabedoria, um pouco desse homem que acabamos de descrever. E é muito interessante que a gente visualize e construa essa imagem, para que a gente possa dizer, é para aí que eu quero ir, é nessa direção. Eu também quero esculpir a mim mesmo, para transformar a minha vida numa obra de arte. Eles são um produto da ação conjugada da natureza, que deu a eles poderes latentes maravilhosos, com a natureza humana, ou seja, sua própria consciência, sua própria vontade, que trouxe esses poderes latentes à tona. Então, uma sociedade entre a natureza e a natureza humana. Essa produziu os dons, e essa aqui os trouxe à tona e os viveu. E isso gerou um ser humano maravilhoso. Em todos nós existe essa dupla possibilidade. A natureza nos deu dons. Basta que agora a nossa consciência e a nossa vontade trabalhem para trazê-los à tona, para torná-los práticos na nossa vida. Ou seja, o potencial desse homem do qual nós falamos existe em qualquer ser humano. E por fim, o que eu gostaria de trazer para vocês é uma frase para que nos inspire em relação a tudo aquilo que falamos. Esculpir a nós mesmos, tendo como modelo o ideal humano, consiste na mais perfeita e requintada das obras, que permite o nascimento de todas as demais artes a partir dela. Ou seja, no final das contas, a grande obra de arte que temos que construir, a primeira que gera todas as outras, é a obra de arte da construção de nós mesmos, como seres humanos, os mais perfeitos possíveis quanto àquilo que se espera de um ser humano, quanto àquilo que a natureza nos fez para ser. Encontrar o nosso lugar no universo, sermos legitimamente humanos. E isso é muito belo. Isso é uma obra de arte. E é isso que eu gostaria de trazer para vocês. Espero que tenha sido um bom exercício de imaginação, inspirador, para que pensem a respeito. Muitas vezes dizemos, não temos referenciais. Nós somos capazes de, com a nossa imaginação, criar um referencial. Se você não quer os referenciais históricos, se duvida deles, crie com a sua imaginação um referencial plausível. Tudo isso é possível, não são coisas de outro mundo. Um referencial plausível do que é um ser humano que, com toda honestidade, com toda justiça, com todo empenho, trabalha na construção de si próprio. Um grande abraço a todos.